Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto e aproveitando 2 de abril, que a gente fala sobre a conscientização e inclusão, do autismo, a gente hoje vai de história. Sim, eu vou contar para vocês agora uma história de inclusão. E essa história se passa numa cidade muito pequena. E nessa cidade só tinha uma igreja, um supermercado, uma escola, sim, uma escola. E todas as crianças da cidade, elas iam para essa escola. E o maternal, das classes de maternal, ela era muito cheia, Tinha mais de 20 crianças nessa sala. E Luca foi para essa sala. Luca, um menino super curioso, inteligente, ele prestava atenção em tudo, mas em tudo mesmo, e muito enérgico, o tempo todo se mexendo, subindo em tudo, correndo, e também ele tinha que ir para a escola, naquele ano, e Luca foi para essa escola, Ao chegar no momento de ir para a escola, Luca não queria, tudo aquilo era muito novo, mas para onde que ele ia, Chegando lá, ele não gostou muito dessa escola, Ele viu um monte de criança, mas ele não conseguia se encaixar muito bem naquilo, ele queria ficar correndo e não estava gostando muito de nada daquilo. Mas ele tinha que ir, os seus pais conversavam com ele, porque toda criança precisa estar na escola. Mas ele ia para a escola todos os dias e estava ficando cada vez mais triste. Só que um dia chegou uma nova professora nessa sala e essa professora se chamava Júlia. E Júlia é o tipo de professora que ela gostava muito de observar os seus alunos e gostava dos seus alunos bem unidos. E aí ela começou a observar cada um deles, mesmo sendo uma sala muito grande. Mas aí ela viu que um fazia isso, o outro fazia aquilo, um era de um jeito e cada um diferente. E que Luca estava sempre sozinho. E Luca gostava de correr também o tempo inteiro. E Luca estava no recreio sozinho, estava na sala de aula sozinho. E ela tinha já estudado, inclusive, sobre autismo, E outras coisas também. É aquela professora muito empenhada. E aí ela viu que Luca era autista. Só que ela chegou para as crianças e perguntou, mas por que o Luca está sempre sozinho? Ah, porque que ele quer ficar sozinho e o Luca não fala. A gente não consegue falar com o Luca. Mas a professora perguntou para as crianças, mas vocês já tentaram de todas as formas falar com o Luca? E aí eles pararam. E não, a gente falou, ele não respondeu, a gente passou a não brincar com ele. E ele também gosta sempre de estar com o carrinho dele. Mas aí a professora sugestionou para eles, e que tal se a gente começar a pensar numa forma de se comunicar com o Luca? O que é que vocês acham? E aí começou a vir um monte de ideia diferente. Cada criança falava uma ideia. Eu acho que a gente poderia fazer assim, a outra. Não dá certo. E foi, até que chegou em uma ideia muito bacana, que a professora já tinha falado, para eles quais eram as habilidades que ela já tinha enxergado no Luca. E ela viu que ele adorava desenhar, adorava artes, era o momento que ele parava. E aí ela perguntou para eles, que tal então a gente conversar com ele através de desenhos? Todo mundo, uau, vai ser muito legal. E a gente também, outra criança falou, a gente pode fazer também algumas mímicas, é muito legal a gente fazer mímica. Também a gente pode utilizar isso, E agora a gente tem que colocar em prática isso que a gente definiu. Vamos lá. E aí umas crianças ficaram tímidas, outras meio receiosas, mas a professora... Então, vamos lá. Então, motivou todo mundo. Eu sei que vocês conseguem, que isso vai dar certo. Se não der certo dessa forma, a gente vai tentar uma nova estratégia, tá tudo bem. E lá foram eles para tentar se comunicar e conversar com o Luca pela primeira vez realmente. E aí eles começaram a falar com ele e faziam desenhos, outros faziam mímicas, e eles foram perceber que Luca, sim, ele entendia quando eles falavam, ele só não falava. Mas aí ele começou a fazer alguns desenhos respondendo a pergunta que cada um deles fazia. E aí eu perguntava, o que é que você gosta de comer, Luca? E Luca desenhou um grande sanduíche.
E aí, uau, eu também gosto de sanduíche. E eles foram vendo que eles tinham coisas em comum, outros não, porque cada um era diferente. E aí eles foram vendo quanto que Luca desenhava bem, que Luca era um artista, ele desenhava melhor que todo mundo na classe. E eles começaram a pedir também alguns desenhos a Luca, e Luca foi ficando cada vez mais feliz. Então, sempre Luca estava com um sorriso no rosto, estampado no rosto, muitas vezes até tímido, mas que ele fazia questão de fazer aqueles desenhos e estava muito feliz que eles estavam interagindo. No recreio, Luca não ficava mais sozinho, ele estava sempre rodeado por alguém e na hora que ele queria correr, porque ele sempre gostou muito de correr, estava todo mundo correndo e brincando de pega-pega. Então, eles pegavam o Luca e Luca dava risada, faziam cosquinha e eles viram que ele também adorava isso. E eles foram se conhecendo. Só que isso não só bastava. A professora viu que eles tinham conhecido sim o Luca um pouco, mas que precisavam conhecer mais e precisavam também conhecer mais os outros alunos, que eles conhecessem uns aos outros. E eles começaram a pegar uma cartolina e cada um foi colocando quais eram as suas qualidades, o que é que eles gostavam, o que é que eles não gostavam. E aí foi falado de abobrinha, eu adoro abobrinha, o outro, eu odeio cebola. E eles começaram a conhecer o que é que eles gostavam, o que é que eles não gostavam e quais eram as suas habilidades também. E descobriram que o Jorginho, ele sabia fazer malabarismo com bolas que o seu avô tinha ensinado para ele. Então, eles foram vendo coisas maravilhosas. Maria, ela cantava e cantava muito bem, mas ela tinha vergonha antes de falar sobre isso. E todo mundo também começou a ver Maria cantando e ver as suas habilidades. E claro que tinham dificuldades, eles começaram a ajudar uns aos outros nas suas dificuldades. E as dificuldades também do Luca, cada um queria apoiar o Luca em algum momento e dar um suporte quando ele precisava. E eles foram se ajudando e ficando cada vez mais unidos. Luca passou a adorar ir para a escola. E sempre quando Luca ele ficava um pouco mais agitado, um pouco mais nervoso, que não estava tão bem, Luí chegava para ele, acalmava. E acalmava a turma também, fazia tch, 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 acalma. E falava para Luca, se acalma, Luca, se acalma. E aí viu que aquilo funcionava. E Luca ia se acalmando também. E eles foram se ajudando e tendo uma classe muito legal e muito unida. Luca passou a pegar a sua bolsa em casa para ir rápido para a escola. E os pais não entenderam nada daquilo. E tiveram que entender depois com Júlia o que é que estava acontecendo. E ficaram muito felizes. E Luca ainda mais feliz. E os seus colegas que antes eram apenas conhecidos na sala, que ele só observava, passaram a ser os seus amigos e todos da sala ficaram muito mais próximos e muito mais amigos. Essa história fala um pouco de algumas características do meu filho, só que na verdade o nome do meu filho é Michael, existe sim o Luí, infelizmente não existe a Júlia. Júlia, na verdade, é um desejo de nós pais, que a gente encontre Júlias em escolas, porque a primeira sociedade, a primeira comunidade é a escola. É onde realmente as crianças entendem a respeito, de apoio, de união, de compaixão, de respeito pelo outro e que todos nós somos diferentes. É claro que a gente tem que ensinar isso em casa, mas juntos, com pares, eles vão entendendo isso de uma forma ainda melhor e de uma forma lúdica e bacana como Júlia fez. Então eu proponho, para que tenham mais Júlias, para que vocês dividam esse vídeo para muito mais pessoas e que possamos ter muitas Júlias nas escolas. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha e me conta aqui no comentário o que foi que você achou. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!